Olá, estudante do primeiro ano, tudo bem com você? Como é que você está? Aqui é a professora Caroline, professora de Sociologia, e hoje nós vamos para a aula 33 de Sociologia, aprender o que é Sociologia Compreensiva na nossa sequência de aulas do sociólogo Max Weber. Na aula anterior, na sequência de aulas sobre a teoria de Max Weber, vimos sua importância para a compreensão da sociedade moderna. Na última aula, vimos a relação entre indivíduo e sociedade e que, para Weber, os indivíduos constroem a realidade social. Então, isso é muito importante, de que, para o Weber, é o indivíduo que constrói a sociedade. Vamos continuar? Na aula de hoje, vamos conhecer o método de pesquisa de Weber, chamado Sociologia Compreensiva. Então, para já relembrar, a gente vai fazer um quiz para lembrar o que a gente viu nas aulas anteriores. Assinale a alternativa que corresponde à teoria de Max Weber para a relação entre indivíduo e sociedade. Letra A. Ao interpretar as ações dos indivíduos, é possível compreender as relações sociais. Ou letra B. A integração da sociedade não depende da vontade dos indivíduos, mas de instituições sociais. Então, copiem a resposta correta que a gente já volta para corrigir. E aí, vamos corrigir a atividade para relembrar o conteúdo do Weber que a gente já viu e está disponível lá no YouTube para quem quiser conferir mais. Vamos corrigir. Então, a alternativa correta é a letra A. Ao interpretar as ações dos indivíduos, é possível compreender as relações sociais. Então, veja, a gente já tem aqui o início das ideias que a gente vai trabalhar nessa aula. O Weber, ele quer compreender a sociedade através do indivíduo. Então, a gente já tem uma sugestão do que é a sociologia compreensiva do Weber, que a gente vai ver um pouco mais a fundo na aula de hoje. Então, vamos continuar. Primeiro, eu quero que vocês olhem essa imagem do slide, tá? São duas pessoas discutindo sobre o que elas estão vendo. Vocês já viram na internet algumas coisas, isso é azul, isso é cinza, né? Uma mesma realidade que pode ter vários significados e as pessoas veem aquela realidade de maneiras diferentes. Vamos voltar aqui para a imagem. Um rapaz está falando que é 4 e o outro rapaz que são 3. E para você, o que essa imagem parece? Veja, a imagem ela tem essas várias possibilidades de leitura e ela é uma mesma imagem. E essa é uma reflexão para a gente entender o que o Weber quer trabalhar, que às vezes a mesma realidade pode ter vários significados. Vamos ler o slide. Para Weber, a realidade não é definida pelos fatos sociais, nem pela economia. Para ele, a realidade é complexa, infinita e pode ter inesgotáveis significados, de maneira que não é possível explicá-la completamente. Então, o Weber quer entender a sociedade, a realidade da sociedade, da vida social. Mas para ele, a realidade pode ter diversos significados, como o exemplo da imagem ou dessas fotos da internet que a gente vê e as pessoas veem uma mesma coisa de diferentes maneiras. Então, como entender, partindo desse pressuposto, dessa ideia de que a realidade tem vários significados? Vamos conhecer como Weber desenvolve esse método de entendimento desta realidade, que pode ter vários significados. Vamos para o slide. A ciência, portanto, não é a tradução da realidade, mas um conhecimento provisório e parcial dela. Ainda de acordo com Weber, é impossível na ciência social um método científico definitivo, pois ele também é reflexo do seu contexto social histórico.
Então, a gente entendeu que para Weber a realidade tem diferentes significados e aí ele acrescenta. Então, a ciência, ela não é uma tradução absoluta, ela não é a realidade. A ciência é um olhar sobre essa realidade e um olhar que foi construído em um certo tempo, num período histórico, numa certa sociedade. Então, esse olhar sobre essa realidade faz parte daquele período. Então, ele pode ser modificado, a ciência pode avançar ou não. Então, a gente já entendeu para o Weber o que é realidade e o que é ciência. Agora, como ele vai unir realidade e ciência, nós vamos continuar vendo na sequência dos slides. Então, pensando em indivíduo e sociedade, por que Weber compreende que a realidade pode ter infinitos significados? Porque são os indivíduos que constroem a sociedade através das ações sociais. Veremos a ação social na próxima aula. Então, por que para o Weber a realidade pode ter diversos significados? Porque o significado da realidade vem dos indivíduos, das pessoas, como elas entendem aquele significado. Lembra do exemplo da imagem? Cada indivíduo via aquela mesma imagem de maneiras diferentes. Então, a realidade tem diferentes significados, porque para o Weber são os indivíduos que dão significado para a realidade. E cada indivíduo, como o próprio nome diz, é individual, é particular. Weber entende que o indivíduo tem vontade própria e por isso acreditava que para compreender a vida em sociedade, era preciso entender o que estava levando o indivíduo a agir de determinada maneira. Então, o indivíduo entende a realidade. Para entender a realidade, essa realidade que o indivíduo vê, eu preciso entender por que o indivíduo vê a realidade daquela maneira. Por que ele compreende o mundo dessa maneira? Quais os motivos que o levam a entender a realidade daquela maneira? E é isso que a sociologia compreensiva vai observar. Vamos continuar? Para Weber, a sociologia deve entender a sociedade através da compreensão do sentido das ações dos indivíduos. Por isso, a realidade não é objetiva, ela pode ter infinitos significados. Afinal, está carregada de subjetividade, como as opiniões particulares, e pelos valores culturais, costumes e tradições de cada sociedade, em cada período. Aqui nós aprendemos palavras novas, mas pelo conteúdo que a gente já estava vendo. Tá? A realidade ela não é objetiva, ela não é única. Ela passa pela subjetividade, pela opinião de cada pessoa, pela experiência de vida de cada pessoa, pelo contexto histórico e sociedade que aquela pessoa vive. Por isso que ele fala, a realidade ela é subjetiva, ela tem a nossa opinião, a nossa trajetória. Enquanto a gente faz esse entendimento da realidade, a gente parte da nossa própria história, da nossa própria trajetória pessoal. Por isso que ele fala que a realidade a partir dos indivíduos, ela é subjetiva, ela não é objetiva, porque se ela fosse objetiva, todos veriam a realidade da mesma maneira, como a gente viu no caso da imagem. Né? Mas ela é subjetiva, ela tem diferentes significados, porque depende da particularidade, da vida que cada indivíduo teve para dizer como ele vai entender aquela realidade. Tá? Então, a realidade para o Weber não é objetiva. Atividade. Então, a gente já viu um pouco desse conteúdo, agora vamos pôr em prática com essa atividade. A partir da teoria de Max Weber, é correto afirmar que a sociologia, letra A, utiliza com sucesso as teorias da biologia e da matemática para explicar definitivamente os fatos sociais. Letra B, compreende que a sociedade é definida pela economia e que todas as sociedades do mundo são iguais. Ou letra C, entende que a realidade pode ter vários significados e que a ciência pode entendê-la apenas parcialmente. Então, marquem a resposta correta e a gente já volta para corrigir.
Então, vamos corrigir a atividade. A partir da teoria de Max Weber, é correto afirmar que a sociologia, letra C, entende que a realidade pode ter vários significados e que a ciência pode entendê-las apenas parcialmente. Por quê? Porque nós acabamos de ver que a compreensão sobre a realidade é subjetiva, depende do indivíduo, porque é o indivíduo que faz essa interpretação. Então, a gente tem que compreender os motivos que levam o indivíduo a entender o mundo daquela maneira, né? Você já conhece pessoas que pensam diferentes? Ou que veem a mesma coisa e entendem de maneiras diferentes? E isso se dá pela subjetividade, porque é a maneira como cada indivíduo vê aquela realidade. E isso depende da sua trajetória, das suas opiniões, dos seus valores éticos, da sua subjetividade. Método de pesquisa. Weber destaca que mesmo o cientista, enquanto indivíduo, carrega valores, subjetividade. Por isso, mais uma vez, destacamos que para esse sociólogo é impossível ser neutro, isto é, imparcial, objetivo. Ao ter consciência dessas condições, o sociólogo deve controlar sua subjetividade através de procedimentos rigorosos de pesquisa. Desta maneira, será possível compreender e propor soluções para os problemas sociais. Então, aqui a gente viu que a realidade ela não é única, ela pode ter diferentes significados. Que a realidade, quem diz o significado é o indivíduo, então o indivíduo constrói a sociedade, e aí como que a ciência vai existir dentro dessas relações, tá? O Weber diz que o cientista também é um indivíduo, então ele também tem a subjetividade, tá? E para eu analisar a vida em sociedade, é preciso eu ter compreensão de que os meus valores estão em jogo, eu estou participando enquanto um indivíduo com subjetividade. Então, eu tenho que controlar essa subjetividade, tá? Eu tendo essa compreensão de que a minha subjetividade pode interferir na pesquisa científica, como eu vou conseguir fazer uma ciência objetiva? Controlando a minha subjetividade através dos métodos científicos, né, que são tidos como válidos, como os métodos corretos que eu devo seguir para eu conseguir um resultado objetivo. Mesmo sendo um indivíduo fazendo essa interpretação da realidade, é possível controlar a subjetividade e conseguir uma ciência subjetiva, mas para isso eu preciso seguir os métodos científicos. É necessário seguir os métodos e rigores científicos para construir um conhecimento que seja reconhecido como válido universalmente. Cabe à ciência mostrar os diversos caminhos e suas consequências. Já a escolha depende exclusivamente dos sujeitos, podendo estar embasada na razão e na fé. E isso não cabe à ciência resolver. Gente, vamos lembrar que o Weber é um dos 3 sociólogos clássicos, tá? E aqui o Weber ele tem mais uma grande diferença com o Durkheim. O Durkheim falava que a realidade é objetiva, que a gente consegue estudar a sociedade da mesma maneira que a gente estuda a natureza. E o Weber diz que não. Uma coisa é a realidade da natureza, por exemplo, se vai chover, né? Tem os fatores naturais que fazem com que chova. Agora, a vida em sociedade ela não obedece a essas mesmas leis, porque para as ações acontecerem, para a sociedade se movimentar, é necessário que os indivíduos se movimentem. E os indivíduos, eles não são tão objetivos como os fatores da natureza ou químicos, por exemplo, né? Nós temos subjetividades, podemos fazer escolhas, mudar no meio do caminho. E aí o Weber fala, então a ciência ela não pode ser objetiva igual às ciências naturais. Ela tem a sua subjetividade, mas eu tenho que ter consciência dessa subjetividade para, através da ciência, conseguir um conhecimento objetivo e compreender a sociedade. Tá? Então o Weber está fazendo essa oposição ao positivismo, da qual o Durkheim fazia parte. Tá? Mais uma vez, essa oposição entre Weber e Durkheim. Por isso que o pensamento do Weber é muito importante, ele dá avanços, passos importantes no desenvolvimento da ciência. Tá? Então, o Weber ele fala que a ciência não pode ter a sua opinião, eu tenho que controlar a minha opinião através dos métodos próprios científicos e a ciência ela só deve indicar os caminhos, né? Fazer essa reflexão sobre a realidade, mas ela não deve fazer os julgamentos morais, dizer se isso é certo, se isso é errado. Para o Weber, não. Isso quem faz é a sociedade. A ciência ela deve procurar encontrar essa objetividade. Quiz. Então, vamos para um quiz depois desse bate-papo sobre o Weber. De acordo com Max Weber, a ciência é neutra. Letra A, afirmativa é verdadeira, ou letra B, alternativa é falsa. Copiem aí e marquem a resposta correta que a gente volta para corrigir já já.
Então, a resposta correta, vamos voltar. De acordo com Max Weber, a ciência é neutra, a afirmativa é falsa. Para o Weber, gente, não existe neutralidade. O indivíduo sempre tem opinião, ele sempre tem subjetividade, tá? Então, eu tenho que controlar a minha subjetividade, as minhas opiniões. Imagina que eu vou fazer uma pesquisa sobre eleições, né? Eu não posso envolver as minhas próprias opiniões na minha pesquisa. Eu tenho que controlar para eu conseguir fazer uma pesquisa séria, científica, tá? Então, para o Weber, diferente do Durkheim, a ciência não é neutra, tá? O cientista não é neutro. Ele tem opinião, ele tem subjetividade, mas ele precisa ter consciência disso e controlar a sua subjetividade através dos métodos científicos e assim alcançar a objetividade, ok? Vamos continuar. Compreender as motivações. Aqui, né, façam os seus riscos, grifem com marca-texto. É a parte importante que a gente vem construindo a aula para chegar nesse momento. Então, para Weber, a ação humana tem necessariamente um sentido, uma causa e um objetivo. Portanto, é possível compreender as ações de vários indivíduos para compreender a sociedade e sua estrutura. Por exemplo, para Weber, não são as instituições sociais que produzem os indivíduos, mas, ao acreditarem na importância das instituições, os indivíduos seguem e as reproduzem. Então, para o Weber, a sociologia diz, os indivíduos agem, eles têm opiniões, eles têm autonomia, né, das suas vontades. Então, toda ação em sociedade, ela vem do indivíduo. E toda ação, ela tem uma motivação. A sociologia, para compreender a vida em sociedade, deve entender o que leva os indivíduos a agir. Qual é a sua motivação? Porque quando o indivíduo tem uma motivação, ele vai agir e vai construir a sociedade. Então, o exemplo que a gente traz, que o Weber nos coloca, é que se existem instituições sociais, lembra lá do início do ano, escola, família, religião, essas instituições existem porque os indivíduos acreditam nela e agem de maneira que elas continuem existindo. E não ao contrário, veja mais uma vez a oposição entre Weber e Durkheim. Para o Durkheim, era a sociedade que constrói os indivíduos através do processo de socialização. Para o Weber é o contrário, o indivíduo ele tem uma motivação, então ele constrói e mantém as instituições sociais e toda a sociedade funcionando. Tá? Então, para o Weber, a gente deve compreender a motivação, o que leva o indivíduo a agir. Vamos continuar? Para compreender a sociedade a partir do indivíduo que nela vive, é necessário verificar as intenções, motivações, valores e expectativas que orientam as ações dos indivíduos na sociedade. Deste modo, o ponto de partida da sociologia weberiana é a compreensão da ação dos indivíduos atuando e vivendo em situações sociais com determinadas motivações e intenções. Então, você já dá para entender qual que é, né, a vibe do Weber. É pensar o indivíduo, pensar as suas motivações, que toda ação do indivíduo tem uma motivação e uma intenção. Porque para o Weber, ele não está analisando o indivíduo sozinho, é o indivíduo que vive em sociedade. Então, dentre a minha motivação que me leva a agir, tem o que eu quero e também o que eu acho que a sociedade espera de mim. A gente vai ver isso na aula sobre ação social, que é o nome dessa ação que o indivíduo tem, que tem uma motivação e também tem uma expectativa em relação aos outros, né? Então, é esse tipo de ação que a sociologia deve se dedicar para entender a sociedade. As motivações dos indivíduos, nunca de maneira isolada, o indivíduo sozinho, mas esse indivíduo que vive em conjunto, tá bom? Pensa na sua escola, né? O que te levava, qual era a motivação para ir na sua escola, né? As expectativas que os outros tinham em relação à sua presença. Então, são coisas que a gente vai trabalhar na próxima aula, mas vamos continuar sobre sociologia compreensiva. A sociologia de Max Weber tem como base a compreensão da ação individual, sempre pensada em relação aos outros indivíduos, levando em conta a sua subjetividade, que a gente já trabalhou, seus valores, intenções e tradições culturais. Ele desenvolve a teoria da sociologia compreensiva, ou seja, uma teoria que vai entender a sociedade a partir da compreensão dos motivos visados subjetivamente pelas ações dos indivíduos. Parece um termo estranho, mas você que acompanhou com atenção a aula desde o início já consegue compreender a ideia do Weber. Pensar que todos nós temos subjetividade, temos vontades próprias, opiniões próprias, e nós agimos para fazer a sociedade acontecer. Então, a sociologia compreensiva deve compreender o que leva o indivíduo a agir, quais são as suas motivações. Vamos continuar?
Sociologia compreensiva, então é o nome do método da sociologia do Weber, ela quer compreender as relações entre indivíduo e sociedade e que quer compreender os sentidos e significado das ações dos indivíduos, os pontos de vista dos sujeitos e as interações entre eles, assim como os significados dessas interações, o que a gente está falando desde o início da aula. Um dos principais fundamentos da compreensão de fenômenos sociais estruturais, como o capitalismo, o Estado, as religiões, os regimes políticos e as formas de poder e dominação, residiria na análise das ações individuais ou de um conjunto dessas ações. Então, Weber está falando novamente, né? As grandes questões da sociedade, as grandes instituições, elas são feitas pelos indivíduos. E essas ações que criam essas instituições, elas têm motivação. Então, se eu tenho as grandes instituições feitas pelos indivíduos, eu tenho que entender o que leva o indivíduo a agir e criar essas instituições. Então, vamos agora para a nossa atividade, para encerrar a aula. Sobre a sociologia compreensiva de Max Weber, é correto afirmar que, letra A, para a sociologia compreensiva é necessário entender os fatos sociais para entender o indivíduo. Letra B, o objetivo da sociologia compreensiva é revolucionar a sociedade, pois Weber segue a mesma teoria de Marx. C, a sociologia compreensiva quer compreender e interpretar a ação dos indivíduos, bem como seus valores. Então, marque a alternativa correta que a gente volta para corrigir. Então, a letra correta é a letra C. O Weber quer entender os indivíduos. Quem fala de instituição é o Durkheim e de classe social e revolução é o Marx, que tem outras teorias. Então, hoje vimos a sociologia compreensiva, um método de pesquisa desenvolvido por Max Weber, chamado sociologia compreensiva, e na próxima aula veremos tipos ideais e ação social. Então, bons estudos e até a próxima aula.